Infelizmente, o fato do brasileiro não ter essa cultura de investimento, de não conseguir ter uma previsibilidade do que vai ser o longo prazo, é extremamente prejudicial. Cada 1 ano, 2 anos, ele muda de ideia. Não tem ninguém que consiga uma boa rentabilidade com isso. Você precisa escolher o seu caminho e seguir. Faz sentido olhar para a renda fixa nesse momento? A renda fixa nesse momento ela é extremamente sedutora. E não sem motivo, de fato, a gente tem hoje várias oportunidades na renda fixa. Isso é inegável. Principalmente para fundos, em que hoje é muito fácil o discurso de captação e muito mais fácil de você alocar na renda fixa do que você alocar na renda variável, que você está sujeito aos fluxos e você tem que explicar para o seu cotista por que a cota, né, do seu fundo está oscilando tanto. Então, eu acho que, primeiro, né, para os institucionais, isso aqui é o mar de ganhar dinheiro. E segundo, a gente tem um histórico há não muito tempo atrás de juros nesse mesmo patamar. O que as pessoas às vezes não se atentam é que se os juros está nesse patamar, tem um motivo por causa disso. Primeiro, a inflação e segundo, quando a gente olha, obviamente, os juros futuros, o mercado também precifica o risco do país, né? O risco sistêmico, enfim, que a gente está sujeito no momento. Então, temos taxas de juros interessantíssimas hoje, mas obviamente existe a contraparte, né? E o que via de regra acontece? E aqui é sempre aquele paradigma. Ao mesmo tempo em que você tem várias boas oportunidades na renda fixa, são consideradas produtos seguros, e a pessoa tem, já no momento em que ela contrata o produto, a estimativa de quanto ela vai ganhar, é muito difícil de você bater nessa narrativa. Por outro lado, se você abdica dessa segurança e continua comprando boas empresas a bons preços, que paguem bons dividendos, ninguém me contou, eu vivo isso hoje na minha carteira. Então, nessa mesma época, uma época muito parecida, vamos por lá atrás, né, com Dilma, a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa. Os ativos lá embaixo, né, mas numa situação um pouco diferente, porque as empresas não estavam tão capitalizadas, a gente estava saindo de uma recessão, mas continuamos comprando. E qual foi o resultado disso? Colhemos hoje, em boa parte da nossa carteira, um dividend yield on cost superior, eu diria, a 30%, 40%, que é muito superior ao que a gente vê hoje na renda fixa. Mas, de novo, você precisa abdicar de alguns anos, não sabemos quanto tempo, meses, dessa segurança para, obviamente, colher algo que não é garantido lá na frente. Então, são poucas as pessoas que atendem, né, que possuem as características necessárias para correr esse tipo de risco, porque é um tipo de risco. Obviamente, a contrapartida disso é que você tem potenciais de ganhos, de multiplicação de capital e de ganhos de dividendos, enfim, muito maiores. Mas não é todo mundo que está disposto a correr esse risco. Então, o que a gente vê agora é um mar de gente saindo da renda variável e vendendo as suas ações a qualquer preço, no prejuízo, inclusive. Ontem mesmo um amigo meu falou isso. Eu vou vender todos os meus fundos imobiliários e vou para renda fixa. Eu falei, calma, respira. Exatamente. Mas por quê? As pessoas estão sempre em busca do que é melhor agora. Tira tudo de onde tá e vai pra renda fixa. Aí a renda fixa cai. Tira tudo da renda fixa, aí vai tudo pra bolsa. Quando na verdade você devia pensar em portfólio. E eu divido o meu em 3 caixinhas, sempre falo isso. Curto, médio e longo prazo. Curto, reserva de emergência, reserva de oportunidade. Precisa, via de regra, ficar numa renda fixa com liquidez diária, né? Ou imediata, enfim, uma liquidez rápida, para que você possa dispor dos recursos rapidamente. A de médio prazo, em que você pode se dar o luxo de, também na renda fixa, pegar alguns produtos com uma carência maior. Então, às vezes você pega, né, algum título com vencimento um pouquinho mais longo para levar até o vencimento mesmo. E é para outros objetivos que você tenha de vida. Então, sei lá, quero casar daqui 2 anos. Poxa, você pode programar aportes de maneira que você pré-fixa a taxa agora, por exemplo, né? Acaba chamando a atenção essas taxas que a gente tem agora de 14%, quase 15%, enfim, no pré-fixado. Você pode pré-fixar isso e, poxa, daqui 2 anos você vai colher com uma boa rentabilidade os recursos que você sabe quanto você vai sacar lá no fim, porque você vai precisar desse recurso. Então, essa é a caixinha do médio prazo. Vou casar, vou comprar um carro, vou fazer um intercâmbio, coisas desse tipo. E tem a terceira caixinha, que é a do longo prazo. Essa caixinha, de novo, você precisa pensar com uma cabeça de, eu tô assim, nivelando por baixo, no mínimo 5 anos. De novo, não é todo mundo que está disposto a deixar um recurso lá parado, vamos dizer assim, porque você corre o risco também de ver uma bolsa de lado e isso testa a sua fé, por muitas vezes. Você vai olhar pro lado, o seu amigo ganhando rios de dinheiro na renda fixa ou em algum outro investimento e você lá amargando uma bolsa de lado, aí vem a frustração, vem o pessimismo, a ansiedade, as pessoas começam a vender. E aí a famosa frase do Warren Buffett, né, quando as ações retornam de fato aos seus verdadeiros donos, que é quem tem essa cabeça do longo prazo e sabe que momentos como esse que a gente tá vivendo são de oportunidade. O que você acha sobre Banco do Brasil? Tá barato, não tá? Porque ele tá barato, né? Isso é fato. Agora, perante o valor patrimonial. Agora, vale a pena, na sua opinião, investir no Banco do Brasil agora? Olha, eu tô aguardando um pouquinho também, de novo, uma questão de preço.
né? A gente, quando vai ficando cada vez mais velhaco de mercado, cada vez mais quilometragem rodada, você vai ficando mais chato, mais exigente, e você vai caindo em alguns vícios, que inclusive pode ser um vício perigoso até pra quem tá iniciando, que é você ficar ancorado em determinados preços, né? Então, a gente fala muito de preço teto lá no AGF, e a nossa preocupação é, de novo, não é pegar o fundo. Muitas vezes a gente pega a faca caindo, porque a nossa preocupação é o teto, é o máximo que eu posso pagar por uma posição. Por quê? Eu penso sempre em margem de segurança. Do preço teto pra baixo, se cair, poxa, pra mim é bom, porque eu compro mais ações, maior quantidade de ações, mais dividendos no futuro. Consequentemente, se eu tô comprando barato, maior o meu upside lá na frente, se eu tiver paciência e disciplina. Mas, de novo, tudo é uma questão de preço e o quanto você está confortável com a sua margem de segurança. O preço teto de Banco do Brasil hoje é alto justamente por essa mudança de payout, né? Hoje o banco tá de igual para igual com outros players privados e consegue hoje pagar um dividendo generoso com 40% de payout, podendo aumentar no ano que vem. Então, isso é um fato. Eu acho que o banco mudou de patamar. Esses últimos 5 anos foi feito um excelente trabalho, não só de gestão, mas também de governança. Então, hoje, os principais cabeças-chave, as pessoas-chaves, né, que sentam lá nas vice-presidências, diretorias, são pessoas de carreira no banco. Então, entendem muito bem os mecanismos, são vários comitês, são várias instâncias de governança até que se chegue no conselho de administração, que aí sim é onde terão algumas peças provavelmente indicar o presidente do conselho de administração e o CEO, que muito provavelmente serão indicados aí, será provavelmente algum indicado político aí, mas eu não acho que isso afete 100% não a governança da companhia, que está muito mais fortalecida. Eu tenho um preço, na minha cabeça é o meu preço teto, né, que eu coloquei a minha margem de segurança em cima do que está calculado lá no AGF+, que é de 32,50. Se voltar para baixo desse preço, é um preço que eu, de novo, pessoal, não é recomendação, a gente fala sempre do que eu estou fazendo na minha carteira. Cabe aí a avaliação individual de cada um, mas olhando múltiplos e olhando hoje os indicadores do banco, né, um banco está super saudável, está descontado sim, mas eu gostaria de pegar ali nos 32,50. Mas quem estiver comprando agora, eu não acho que está fazendo um mau negócio, não. Acho que tem bastante margem de segurança ainda em relação ao que o banco pode e tem potencial de pagar nos próximos anos. Quando você é sócio de empresas, você precisa entender que nem tudo sempre vai ser um mar de rosas. Por outro lado, você precisa entender que são nesses momentos em que o mercado penaliza essas boas empresas, pode ter boa justificativa ou não, é que você, sendo sócio, você aproveita para comprar um pouquinho mais, porque o seu horizonte em que você espera receber uma rentabilidade, ele é maior do que o próximo trimestre ou o trimestre seguinte. Ele é de longo prazo. Então, acho que tudo que eu vou falar aqui é muito repetitivo, mas é porque a verdade é uma só. Se você quer ser um investidor que ganhe com dividendos, o nome do jogo é quantidade de ações. Quando você interioriza isso e você entende que quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe, maior o seu upside no futuro, você começa a pensar o contrário. Você torce para que o mercado penalize as suas ações. Isso vai ter um preço no curto prazo, obviamente, no seu patrimônio que vai oscilar, mas mirando o longo prazo, sabendo, obviamente, né, que são boas empresas, com bons gestores, que estão pensando no negócio e que pretendem resolver o negócio, então você tem boas chances aí de fazer um bom negócio no futuro. Mas, de novo, você vai ter que abdicar de outras oportunidades que você vai olhar ao seu redor, você vai ter que ficar chupando o dedo, né? Então, sim, você tem o perfil de risco necessário para isso? É justamente em momentos como esse que a gente tá vivendo, que a gente vê que a maioria não tem. E tá tudo bem. São nestes momentos que você descobre o seu real perfil de investidor. Muita gente se considerava extremamente arrojado com taxa de juros a 2%. É fácil você ser arrojado com taxa de juros a 2%. Agora, você ser arrojado com uma taxa de juros dessa que a gente tá enxergando é um jogo um pouquinho... Não é pra amador, né? Não é pra amador. Pode até ser pra amador, né? Os amadores, como chamam os sardinhas, os pessoas físicas, têm muitas vantagens. A principal vantagem das pessoas físicas é justamente ser o seu próprio gestor. Mas, infelizmente, o fato do brasileiro não ter essa cultura de investimento, e acho que também estrutural do nosso país, né? Cultural mesmo, de não conseguir ter uma previsibilidade do que vai ser o longo prazo, é extremamente prejudicial. Então, ele tem que ficar mudando de ideia e recalibrando a sua estratégia a cada 1 ano, 2 anos, ele muda de ideia. Não tem ninguém que consiga uma boa rentabilidade com isso. Você precisa escolher o seu caminho e seguir. Cara, se você não dorme, tem os seus recursos na bolsa, não é pra você. E tá tudo bem. Vai pra renda fixa. Você vai pra investe, mas mais confortável, né? Um investimento que corre menos risco, e em que você tenha mais chances de ter resultado. Às vezes as pessoas tentam lutar contra a sua própria natureza, vão pra bolsa, obviamente com uma expectativa, colocam um dinheiro que não era de bolsa, ou seja, que elas vão precisar logo, e tentam um golpe de sorte. Agora, Lu, Bradesco. O Bradesco teve uma queda, né? A inadimplência veio muito
o balanço veio ruim, né? Sim. E caiu 20% aí, se eu não me engano. E muita gente começou a falar, é hora de comprar, vender, o que eu faço com as ações do Bradesco? O que você acha que as pessoas devem avaliar agora? Eu não acompanho muito o Bradesco, vou ser bem sincera. É um banco que há algum tempo já tentei conversar com alguém da gestão, enfim. Meu sentimento, né? E acho que hoje, inclusive, li um relatório, não lembro de quem era, acho que Credit Suisse, enfim, que dizia, bom, quem tá à frente desse barco? De fato, a sensação que eu tive é que tá tendo uma confusão lá dentro de gestão mesmo. Eles estão um pouco desorganizados, não saberia dizer direito, mas não gostei muito de como tava acontecendo a governança. Tem alguns amigos também que trabalham lá e falam, cara, tô extremamente descontente das coisas, estão muito burocráticas, parece uma instituição, sabe, parece uma estatal, aqui as coisas não andam, são muito engessadas, que foi um movimento muito diferente do que eu vi acontecer no Santander. Claro que, por ser uma instituição internacional, né, enfim, é governada, controlada pela Espanha, tem diretrizes que vêm lá de fora, que ele precisa seguir, tem uma certa rigidez, mas eu vejo bastante, assim, vontade do banco em inovar em produtos. Então, por exemplo, trouxe lá o Pix em 24 vezes, né? Tem sido bastante agressivo nessa questão comercial e tentar encontrar ali alternativas de rentabilizar a sua carteira. Eu não vejo muito essa inovação no Bradesco, infelizmente, nesses últimos tempos. Eu acho que o banco tá sofrendo um pouquinho isso hoje. Mas a hora que resolverem arrumar a casa, eu acho que tem excelentes ativos lá dentro. Destaque principalmente para Bradesco Seguros, que não tem conseguido contribuir muito também nesses últimos trimestres, né? O setor de saúde, principalmente, tá bastante complicado aí, tá passando, né? Logo depois da pandemia, por um período de provação. Então, você tem aí um embate das operadoras de seguro com os hospitais, né? Então, é um cenário bastante complicado, mas, de novo, para quem tá mirando lá no longo prazo, acho que sim, essa é uma janela de oportunidade, mas eu não é um banco que me atrai, você acredita? O que você acha da Não, Taurus, Lu? maravilha. Tá barato. Na minha opinião, tá barato. Eu estou comprando. Baseado no quê? Eu acho que, primeiro, a gente teve uma coincidência. Não acredito muitas vezes em coincidência, mas nesse caso eu acredito que sim, né? Obviamente, quando você tem um discurso que casa com as intenções da empresa, as coisas fluem melhor. Mas a Taurus, em 2018, né? As pessoas atribuem o sucesso da empresa nos últimos anos ao fato da gente ter tido no governo anterior, né? Uma pauta mais pró-armamentista, quando, na verdade, 80% das receitas da empresa vem dos Estados Unidos, vem de exportação. Então, o discurso, a narrativa, novamente, não bate muito com a realidade, com a realidade dos fatos. Na sua opinião, Lu, você que tem essa estratégia de dividendos, quais são 3 ações que você fala assim, na minha carteira não faltam pela questão de dividendos? Olha, eu gosto bastante, não é segredo pra ninguém, do setor de seguros, né? BB Seguridade, fiquei comprando um bom tempo, papel caindo, continuei comprando. Hoje não tô comprando mais. Esses dias eu fui ver, eu lembrei da Lu. Eu fui lá, tava estudando e lembrei de você. Tenho bastante BB Seguridade na minha carteira hoje. Santander, a minha segunda maior posição. E a minha terceira maior posição é Banco do Brasil.